MCA Notícias está de volta e agora vamos exibir uma entrevista com o pronunciamento oficial da prefeita de Itajaí em exercício, Dalva Renius. Boa tarde a todos. Eu converso agora com a prefeita em exercício de Itajaí, Dalva Renius. Boa tarde, prefeita. Qual é a situação neste momento do município de Itajaí? Na verdade, nós passamos uma noite bastante intensa, foi até às 5h30 da manhã, quando as águas começaram a baixar e toda a equipe acompanhando, de engenheiros, secretários e da Defesa Civil. E agora, então, o que observa-se algumas famílias ainda, poucas famílias ainda no abrigamento, na fazenda, né? Abriu-se também de manhã aqui no Dom Bosco, até para socorrer um pouco aquelas pessoas que, com a água se espalhando, o rio aumentando, acaba tendo um pouco mais de água na região do Promorar, né? E também da Canhanduba. Mas a equipe nas ruas, trabalhando, vendo aquilo que aconteceu e já reparando aquilo que tem que ser reparado, e a Defesa Civil, então, já procurando ver o que pode se fazer junto às encostas, o acompanhamento, porque com o encharcamento dos morros acaba tendo que ter esse cuidado da Defesa Civil também. Prefeita, nós temos a informação que choveu em um dia o previsto para todo o mês de abril. A cidade de Itajaí já estava preparada para essa situação? Na verdade, a gente tem exemplo de mês passado, lá no interior, né? Agora isso tem ocorrido em várias cidades, né? Não estava preparada, a gente tem a Defesa Civil, que é muito ágil, e acabamos também já levando até a população a preocupação e procurando tirá-los da região de risco, né? Isso é muito importante, porque, na verdade, é prevenção. Nunca pecando por não fazer, fazendo para não precisar sair correndo atrás do prejuízo. Então, a exemplo de Itajaí, outras cidades, Camboriú, Balneário Camboriú, tiveram esse mesmo problema, e é o tempo, e nós temos que buscar sanar os prejuízos que acabam acontecendo com isso e colaborando e fazendo acontecer em termos de prevenção para toda a população. E neste momento, que tipo de ações estão sendo realizadas pela Prefeitura de Itajaí, juntamente com a Defesa Civil da cidade, para que seja realmente controlada essa situação e que venha a melhorar, né? É a Defesa Civil fazendo monitoramento das encostas, regiões de risco, a Secretaria de Obras trabalhando em função de fazer os reparos que são necessários, e isso não vai o dia todo de hoje, amanhã, o tempo suficiente que for, toda a prefeitura envolvida a procurar sanar o mais rápido possível para que a população volte às suas funções normais. E, com a graça de Deus, a previsão do tempo é de melhorar, então isso já deixa a gente um pouco mais satisfeita. Prefeita, muito obrigada pelas informações. Bruna Frenner para a TV MCA. Obrigada, Bruna, mas a previsão indica mais chuva a partir de hoje à tarde, e essa condição, como a gente mostrou ainda há pouco na previsão do tempo, só deve se estabilizar no sábado. E agora vamos falar um pouquinho então sobre essa forte chuva que atingiu toda a nossa região aqui, claro, com Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. O que dizer de toda essa situação? A sensação que eu tenho é de que a nossa região não está preparada para uma calamidade como a que a gente enfrentou ontem. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. De fato, eu acho que preparo para o que aconteceu é difícil, até porque o volume de água ele foi imprevisível. 130 milímetros em Itajaí, se você pensar que em Camboriú teve o dobro disso, deu 260, Balneário Camboriú, quer dizer, de fato a gente não está preparado para situações como essa, até porque faltam algumas ações ainda de evitar que pessoas venham morar em encostas, em locais que possam provocar e que deslizamentos de terra e, consequentemente, danos, inclusive não só materiais, mas de vidas também, né? Então, falta preparo por parte não só da nossa autoridade, não, falta preparo da população também. A população, em parte, também tem responsabilidade por isso. Quando você desmata em local indevido, quando você vai morar em determinados locais de risco, quando você joga excesso de lixos dentro dos bueiros da cidade, quando você joga lixo no rio, tudo isso não parece não, mas contribui para isso que nós estamos vendo. Esse efeito estufa que nós acompanhamos em função do que nós jogamos na atmosfera, provocam reações como essa da natureza. Ou a natureza, o planeta Terra é um ser vivo, e ele tem que reagir, ele quer continuar vivendo como nós. Então, isso é uma reação natural do planeta
enfim, o planeta está querendo sobreviver, ele está mostrando o que nós estamos fazendo de estrago e ele está respondendo, olha, cuida de mim porque senão eu não tenho mais como cuidar de vocês. Essa é a mensagem que está vindo aí do planeta vivo para todos nós. Agora, com relação a tudo isso que nós vimos, a essa situação de calamidade aqui na nossa região, dessa vez, ao contrário da última chuva que teve forte aqui, que atingiu praticamente toda a cidade de Camboriú, a anterior, e a nossa parte rural aqui do município de Itajaí, desta vez foi o contrário. Essa chuva se concentrou na parte sul da cidade. Pegou a Praia Brava, pegou Cabeçudas, pegou Balneário Camboriú, muito pegou Camboriú. E algumas regiões ali, da Fazenda e Fazendinha, o Morro do Bem-te-Vi, tem mais aí, nós estamos mostrando de Balneário Camboriú e de outros municípios também. Enfim, foi uma chuva acima da média. Eu vou citar o exemplo de Balneário Camboriú, que fez todo um trabalho, né, de galerias na cidade, na Avenida do Estado, na Avenida Brasil, na Avenida Atlântica, e mesmo assim o volume de água foi acima do previsto e, consequentemente, as galerias não deram conta. Agora, assim que parou a chuva, as águas começaram a baixar em Balneário Camboriú. Hoje pela manhã, na Rádio Bandeirantes, no programa Sem Restrições, eu tive a oportunidade de conversar com praticamente todos eles. Eu conversei com a prefeita, Luzia, eu conversei com o secretário de Segurança, Adão Kederman, que inclusive chorou no telefone ao falar da situação que ele vivia, ele não tinha nem dormido ainda. Eu conversei também com o Everley, conversei com o Tarcísio Zanelato aqui de Itajaí, enfim, para fazer uma análise, um panorama, para ter uma visão geral do que aconteceu. Balneário Camboriú realmente teve uma rua no bairro dos Estados que teve um desbarrancamento lá de terra e que caiu em cima de uma casa, mas graças a Deus não houve vítima. Agora, da nossa região, a cidade mais uma vez castigada é Camboriú. A prefeita estava em pânico hoje pela manhã, inclusive está chegando aí a visita do secretário, já está na nossa região, o Milton Obus, é o secretário de Estado da Defesa Civil. Ele está em Camboriú conversando com a prefeita. No final da manhã, eu tentei falar com ele, mas foi difícil, porque ele estava numa reunião. Ele vem em Itajaí, vai a Balneário Camboriú, ele esteve em Gaspar e vai a Navegantes também. Navegantes também, problemas, enfim, em alguns bairros da cidade, aqueles mais próximos do Rio. Itajaí, nós vimos, concentrou na parte aqui sul da cidade, onde foi. Agora tivemos problema também na ressacada. É uma situação em que nós devemos estar atentos, até porque, como disse a Luciana, logo após a entrevista, a matéria com a prefeita em exercício, a Dalva, ela fala das chuvas que estão programadas para vir. Inclusive, no final, na sequência do jornal aqui, a Luciana vai trazer algumas informações de última hora. Quer dizer, é preocupante a situação. Portanto, você que está numa encosta, você que está numa localidade aí que pode correr algum risco de desbarrancar o morro, cair em cima da sua casa, faz o seguinte, procura um abrigo melhor, entre em contato com a Defesa Civil no 199, entre em contato para ver o que você pode fazer e saia desse local. Quer dizer, tenta, se não der para tirar os móveis, salva as vidas das pessoas que estão aí. Na dúvida, como disse a vice-prefeita e prefeita em exercício, é preferível você se antecipar ao fato do que esperar o fato e tomar a decisão depois. Eu parto do princípio, e é por isso que eu gosto do PF, aquele Programa de Saúde da Família, o PSF. Por quê? Porque ele trabalha exatamente na prevenção. É verdade. A doença é assim e na vida é assim. Tudo que a gente faz previamente, a gente elimina os riscos. É evidente que ele não se elimina totalmente, mas você diminui consideravelmente a possibilidade de uma calamidade. Então, a exemplo desse programa de saúde que vem buscar, antes da doença, a prevenção, nós temos que fazer isso com as nossas vidas, com as nossas atitudes com relação a ações da Defesa Civil. Prevenir. E a Defesa Civil de Itajaí tem feito isso, que é o trabalho de prevenção. Tem feito isso. Muito bem, por sinal. E hoje, inclusive, já desde ontem, já está disponível um abrigo aí para a comunidade. Mas o que chama atenção, a nossa equipe acabou de voltar da rua e nos comunicou que só tem uma família nesse abrigo. Agora, ali no viaduto que liga Itajaí a Brusque, ali na Oswaldo Reis, na Contorno Sul, perdão. O viaduto ali embaixo da 101, há dezenas de famílias ali abrigadas. Então, quer dizer, a prefeitura disponibiliza um espaço e as famílias vão para debaixo do viaduto? Isso não faz sentido, né? Não faz sentido, e realmente, a gente não consegue entender o ser humano. O ser humano é complicado, é complexo demais para a gente tentar entender. Né? Para isso que tem psicólogos aí, muitas vezes eles não conseguem dar conta. Mas o que acontece é o seguinte, eu vou citar o exemplo da última matéria que a gente discutiu aqui, daquela senhorinha. Dona Maria. Dona Maria. Ela teve a oportunidade de ir para o lugar, voltou para uma área de risco.
Então as pessoas, elas saíram lá daquele bairro lá, elas estão embaixo do viaduto, como você falou. Ela pensa assim, mas eu vou lá para a fazenda, para ficar no abrigo. Não, eu vou ficar aqui mesmo, que está perto da minha casa. Pois é. Prefere ficar ali no desconforto. Quer dizer, é aquela história, ajuda tem. Agora, se você não se ajudar, meu amigo, a gente não vai conseguir fazer milagre, não. Milagre ninguém faz, não. O único que faz milagre está lá em cima. E tem que pedir muito para ele. Ele vai ver se você merece. Senão, vai ficar debaixo da ponte. Quer dizer, infelizmente, isso é uma cultura nossa, né? A gente tem esse péssimo hábito, né, de não querer se ajudar. E aí não tem Cristo lá de cima que dê jeito. É verdade, Lacerda. Muito obrigada pelos seus comentários. A gente vai continuar acompanhando essa situação das chuvas aqui na região, ainda mais que tem previsão de mais chuva. Que é preocupante, né, É preocupante. E a gente tem mais informações atualizadas, como você falou agora no final dessa edição. Tá certo. Um abraço para você. Até amanhã para vocês. Obrigada, Lacerda. E você vai ver no próximo bloco como é possível garantir uma vaga em um dos 11 cursos oferecidos gratuitamente pelo programa Arte Bairros aqui em Itajaí. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo e já volta. Você vê agora imagens ao vivo da cidade de Blumenau, do Parque Vila Germânica.